Continuando o nosso programa nesta quarta-feira, dia 20 de janeiro. Já se passaram 20 dias desse ano de 2021. Aquela velha conversa, passa rápido, viu, Vonúvio? Porque um dia desse a gente estava reclamando ali das aglomerações durante o Réveillon. E agora a gente está, inclusive, vendo reflexos, viu, gente? Bom, a gente não esquecer, apesar de toda festa por conta da vacinação, ainda falta um longo caminho aí para a gente ir se livrando dessa pandemia, desses índices de infecção pelo coronavírus. Então, vamos continuar mantendo contato, viu? Só para lembrar mesmo, né, Vonúvio? Isso mesmo. É importante que você, mesmo que tenha tomado aí a primeira dose da vacina, tenha um pouco de calma, de paciência aí. Continue com a máscara, o álcool em gel, continue fazendo a sua parte. Carol, manda um abraço aqui, por falar em vacina, para o Osaniel Mesquita, que é servidor do município do SAMU e que mandou uma mensagem para mim dizendo que foi vacinado aí com a Coronavac. Um abraço aí para o Osaniel Mesquita. Segue também um abraço aqui para o Janilson e também o Aldo Ferreira, que enviou uma pergunta aqui para o secretário. Um abraço para todo mundo aí, Osaniel Mesquita. Que bom que você tomou a primeira dose, esperar a segunda aí para ficar um pouquinho mais tranquilo na rotina de trabalho ali no SAMU. A gente tem aqui a participação do Everton, do Abolição 4. Ele pergunta para o secretário: a equipe já está formada ou pretende contratar mais alguns cargos comissionados? E qual modelo pretende fazer para obter essas contratações? Será seleção, indicação ou processo seletivo? Como é que a gente está fazendo lá, né? Logo no início, isso é um modelo interessante. Nós nos deparamos com esse problema da folha atrasada e vimos que não dava para encaixar. Então, nós pegamos todos os servidores efetivos que tínhamos na casa, fizemos um mapeamento de competência desses servidores efetivos e estamos valorizando os servidores efetivos de Mossoró. Esse é um primeiro ponto. Eu tenho um organograma ideal para a Secretaria de Infraestrutura. Então, eu estou colocando os servidores efetivos para ocuparem essa área. Aqueles locais onde a gente não conseguiu completar, porque não tinha servidor efetivo suficiente, aí nós nomeamos algumas pessoas, né? E aí montamos uma estrutura preliminar. Fizemos dimensionamento dos terceirizados também, estamos encaixando ainda, está finalizando os terceirizados. Acho que até sexta-feira agora a gente consegue finalizar tudo. Mas ainda vamos trazer algumas pessoas para completar o quadro, né? Eu já identifiquei que tem uns 3 profissionais de engenharia que estão faltando ainda. A gente dá uma reforçada no setor de edificações, dá uma reforçada no setor de eventos. E, enfim, tem uns 3 profissionais que a gente ainda vai pescar nesse momento. Com isso, a gente vai trabalhar. E aí, no final de fevereiro, a gente vai dar uma analisada do que precisa ser refeito, aumentar, né, modificar, relocar alguma pessoa. E aí a máquina começa a andar do jeito que a gente quer de fato. Mas todo o planejamento de equipe já foi feito, o dimensionamento da equipe já foi feito, os carros já foram preenchidos, a secretaria já está funcionando, estamos num momento de mudança, nós estamos trazendo para dentro da Secretaria de Infraestrutura, da sede da Secretaria de Infraestrutura, o nosso departamento de Meio Ambiente e Urbanismo, que funcionava em outro prédio, gerar uma economia de mais de R$20 mil por mês com isso. E se você chegar hoje na secretaria, você vai se deparar com esse cenário, né? Um cenário de mudança ali, algumas salas saindo, organizando os móveis, ligando os computadores. Mas, num curto espaço de tempo, quero até segunda-feira, estar com tudo isso montadinho para o cidadão ser mais bem atendido na Secretaria de Infraestrutura. Mas o time está montado, faltando umas pecinhas do quebra-cabeça ali, mas já está trabalhando bem, está dando tudo certo. O Aldo Ferreira manda pergunta aqui, se tem previsão de volta das horas extras dos serviços essenciais. As horas extras é uma polêmica de Mossoró. O que acontece aqui em Mossoró? A hora extra, por determinação da justiça, você não pode dar a hora extra sempre a mesma hora extra para o servidor, né? E aqui a hora extra era meio que dada como uma complementação salarial. Se você pegar a folha dos servidores, você vai ver 60 horas extras para todo mundo lá. E é como se ninguém nunca faltasse nenhum dia, todo mundo cumprisse aquela hora extra e virou uma carga horária suplementar. Então, nossa equipe do jurídico, com nossa equipe da administração, está criando um plano para resolver isso aí. Né? Para o servidor que trabalha, porque todo servidor de Mossoró, eles são 6 horas o efetivo, né? Para o servidor que gosta de trabalhar, que a gente precisa que ele trabalhe às 8 horas, ele tem a possibilidade de trabalhar às 8 horas, mas de forma legal. Porque o que estava acontecendo em Mossoró era uma irregularidade, né? E aí, hoje, a gente estava com o pessoal da iluminação pública e um dos servidores com uma ideia bem interessante, né? Uma posição muito interessante. O seu Antônio, ele disse assim, olha, a gente tem um caminhão desse alugado aí, caríssimo,
e a gente está trabalhando só 6 horas e o caminhão fica parado essas outras 4 horas. Então, a gente tem que dar celeridade a isso aí para botar para funcionar e para rodar bem. Porque a gente quer servir bem o povo Mossoró. Então, assim, os servidores terceirizados, eles estão cumprindo as 8 horas. Os servidores efetivos, como acabou as horas extras, eles estão cumprindo as 6 horas ali. Mas, de fato, alguns servidores efetivos são muito importantes para a gente. Então, a gente quer que eles trabalhem ali as 8 horas junto com todo mundo, junto com os comissionados e junto com os terceirizados. Já estamos organizando isso legalmente, o nosso jurídico da prefeitura está fazendo essa análise para poder fazer isso de forma correta, porque o que vinha sendo feito em Mossoró é ilegal. E essa ilegalidade, Manu e Carol, isso é muito importante que a gente entenda, isso gera um passivo lá para frente. Mossoró é vítima continuada de bloqueios. A prefeitura está trabalhando aqui, de repente vem uma dívida lá do passado, de alguma irregularidade foi feita nessa com a folha, e aí bloqueia o dinheiro da saúde, bloqueia o dinheiro da limpeza, bloqueia o dinheiro da iluminação, porque algum prefeito irresponsável fez esse tipo de coisa lá atrás e gerou um problema agora. Então, o prefeito Alisson, de forma muito responsável, quer sim valorizar e trazer o servidor efetivo para trabalhar às 8 horas, aquele servidor que de fato quer trabalhar, porque quer, porque gosta daquilo ali, porque é uma oportunidade, mas fazer de forma legal. A gente tem aqui a pergunta do Luiz Aires, que é no mesmo sentido também da pergunta do Kleber. Kleber quer saber se as obras de calçamento que estavam sendo feitas em Mossoró terão continuidade. E o Luiz Aires, que primeiro ele agradece pelo trabalho que está sendo feito em uma lagoa de estabilização para evitar que com a chuva a água invada várias casas. E ele pergunta também se tem previsão de quando vai começar o calçamento nas ruas do Aeroporto 2, pois começou e parou. Estava previsto, segundo ele, aqui para calçar 10 ruas. Eu vi muitos relatos, né? Eu estou andando nas obras e aqui que eu tenho escutado muito. O cidadão chega e diz, doutor, e aí essa obra vai começar porque durante a eleição colocaram aqui pedra, colocaram material. Quando passou a eleição, tiraram o material, tiraram a pedra. Então, eu tenho escutado muito esse relato. E o que a gente vai fazer? O que a gente já fez, de fato? A gente já sentou com as empresas, construiu um plano de ação para retomar as obras, mas retomar de forma correta. Eu vou dar um exemplo claro de uma coisa errada que estava acontecendo nas obras de pavimentação do Mossoró. A pavimentação, ela tem a calçada, né? Tem várias obras de pavimentação que faz o calçamento, onde passa o carro, e tem os passeios ali, as calçadas que é construído também. A forma correta de fazer é você ir fazendo a pavimentação e fazendo a calçada ao mesmo tempo. Mas, infelizmente, em Mossoró foi feito isso de forma errada. Então, vários contratos, as empresas andaram com calçamento, que é mais vantajoso para as empresas, mas deixaram a calçada para trás. Então, a gente já sentou, nós já sentamos com os construtores, fazer, amigo, vamos agora empatar a calçada, né? Fazer o mesmo trecho de calçada que tinha de pavimentação e de agora por diante fazer por igual. Então, esse plano de ação já foi montado e a gente quer retomar essas obras até o final de janeiro. A gente tem aqui a participação do Weidson. Peraí, que eu vou chegar lá, viu? O Weidson Mariano, chefe de divisão do município da Defesa Civil, quer parabenizar o secretário pelo envolvimento de corpo na unidade junto aos colaboradores daquela unidade. Parabeniza o cidadão moçoroense e diz que pode sim contar com a gente sempre que precisar. Aqui desejando boa noite para mim e para você, viu, Vonu? Muito obrigada, então, pela participação, Weidson Mariano. Esse trabalho da Defesa Civil é realmente muito importante. Muito importante. Nesse momento, então, da previsão de chegada de chuvas, né? É muito importante porque eles sabem, de fato, os grandes problemas de Mossoró. Então, eles trazem para a gente já cria um plano de ação em cima daquilo ali. Graças a Deus, estamos trabalhando com muita união na secretaria, né, nas secretarias, e está tendo um resultado muito bom. A turma da Defesa Civil é muito importante para a gente. Temos também a participação do Manuel Nascimento, do Bela Vista. Ele parabeniza o secretário de Infraestrutura e pede que faça uma visita no bairro Bela Vista, pois necessita de um olhar especial no tocante à conclusão do calçamento e também a necessidade de calçar demais ruas, retirar lixo nos terrenos baldios e meio das ruas. Nosso bairro está muito sujo e abandonado pelo poder público municipal. O bairro dele está na nossa linha de ação aí, para a gente tentar botar a nossa força-tarefa do Mossoró Limpa e dar uma geral lá também. A gente tem ainda o mesmo assunto, Ana Lúcia. Ela não cita nenhum bairro específico, diz que é nos bairros. Parabeniza o secretário e gostaria de saber se já tem programação para a limpeza das ruas, como a retirada dos matos, das calçadas. A última gestão fazia limpeza constantemente. Como é que fica essa questão? Duas questões aí. É retirada de matos e também entulhos, secretário.
Esse é um ponto importante da limpeza pública, né? Porque a limpeza pública tem várias frentes. Uma delas é tirar entulhos e tirar aquela questão da poda, né? Nós já sentamos com a empresa da limpeza pública, eles estão trabalhando de fato. Se Deus quiser, vai chegar na casa dela, mas muito importante dizer, essa limpeza não era feita tão regular como ela falou, não. Eu cheguei agora para fazer um canal, né, ali no BH, e faziam 3 anos que nenhuma máquina entrava naquele canal. Isso é um relato de todos os cidadãos do entorno. As caixas de posto de visita que a gente viu lá também, cheias de lixo, e o povo diz, faz muito tempo que ninguém abre essas caixas de posto de visita aí para limpar. Mas a gente está correndo atrás, correndo contra o tempo, para fazer o serviço. Se Deus quiser, vai chegar muito em breve na casa dela, para a gente deixar a casa dela organizada, limpa, com o meu fio pintadinho, as árvores podadas lá e tudo organizado. Secretário, o senhor fala muito em manutenção das vias, de calçamento, projetos, mudanças ali pontuais, mas o que seria a grande obra de infraestrutura de Mossoró? O senhor citou a questão do saneamento, né, que é muito importante também, mas qual seria a grande obra que o senhor disse ao assumir a pasta, o senhor imaginou que vai querer construir, que vai querer fazer aqui para Mossoró? Mobilidade, né? Assim, não dá para dizer a grande obra, porque saneamento é fundamental. Não tem como falar em desenvolvimento, não tem como falar em progresso com esgoto na frente da casa do cidadão. Então, saneamento é uma partida, mas Mossoró precisa de mobilidade urbana. No final do ano passado, nós nos deparamos com um problema muito sério aqui em Mossoró. Nós tínhamos recurso para investir em asfalto, para asfaltar as vias, por exemplo, que passam os ônibus, e aí foi desperdiçado muito recurso de asfalto em vias que já estavam pavimentadas. E o que é pior, Carol e Vonúvio, que o cidadão precisa ter conhecimento dessa informação. Mossoró tinha um contrato para recapear aquelas vias ali, por exemplo, a João da Escócia, lá na Caixa Econômica, com dinheiro de Brasília. Já tem um contrato para isso, já tem um dinheiro certo para isso. E aí a prefeitura, na gestão atual, na pressa de gastar o dinheiro do Finisa, pegou o contrato com a empresa que tinha para fazer o convênio e fez aquela obra usando o dinheiro do Finisa. Não precisava. Era melhor ter pego o dinheiro do Finisa e ter feito o asfalto, por exemplo, por onde passa o ônibus. Do cidadão andar com mais conforto no ônibus, para a passagem de ônibus ter um preço melhor. Para o ônibus não quebrar. Para o ônibus não quebrar direto. Então, assim, foi feito esse tipo de situação na reta final do governo anterior, que a gente fica até triste de ver um desperdício desse do dinheiro público. As creches, por exemplo. Tive agora numa creche agora, dessas que disseram que foi entregue, que de fato não tem nem água nas torneiras, que pegaram o dinheiro do Finisa, tendo um convênio para fazer a creche, e terminaram a creche. Quer dizer, disseram que terminaram a creche. Quem vai terminar de fato é a gente. Mas pegaram esse recurso e usaram para fazer. Aí agora o dinheiro que está em Brasília, desse convênio, vai ter que voltar para Brasília. A gente vai perder aí alguns milhões de reais porque não tiveram a competência de chegar no sistema e alimentar o sistema de forma correta para vir o resto do recurso. Como eles não fizeram isso, aí estava com o dinheiro do Finisa na conta, utilizaram o dinheiro do Finisa. Então, isso é tudo dinheiro desperdiçado. Mas a gente já fez um plano de ação para tentar minimizar esse problema, né, e botar a coisa para funcionar da forma correta. A gente tem muita gente participando aqui com as necessidades aí, cada um dos seus bairros. Questão de calçamento de rua, vamos lá, eu vou tentar dar uma grande acelerada aqui para ver se dá tempo. E na hora que eu tento clicar, chega mais mensagens, vão lá para baixo, viu? Tá difícil aqui para administrar. A gente tem a previsão de quando concluirá o calçamento nas ruas do Monsenhor Américo. Monsenhor Américo está nessa mesma linha de ação, né? Nós já sentamos com a empresa, ela fez a reprogramação do contrato dela e muito em breve, se Deus quiser, até o final de janeiro, ela retoma as obras para a gente terminar esse calçamento aí. Conjunto Márcio Marinho e a praça do conjunto. Márcio Marinho e a praça. O contrato das praças, a gente tem o contrato das praças já para tocar. A empresa já esteve até presente com a gente. O contrato das praças tinha um problema. Eles pegaram as praças e dividiram como se fosse executar todas as praças ao mesmo tempo. Isso é um grande problema. Então, a gente sentou com a empresa, pediu para a empresa apresentar um novo cronograma, dizendo que vamos fazer primeiro essa praça e deixar ela pronta, depois essa outra praça e deixar ela pronta, e fazendo e deixando pronta. Porque da forma como estava, era como se todas as frentes de trabalho fossem abertas e botar meio fio em todas, botar a calçada em todas, e terminar que ia chegar ao final do ano e o povo não ia usar as praças. Dessa forma que a gente vai fazer agora vai ficar melhor e mais rápido. Está também no nosso planejamento, nesse planejamento de início de mandato, para até dentro de janeiro ainda a gente retomar essas obras. Calçamento dos 3 vinténs, só para terminar. Calçamento dos 3 vinténs, mesmo planejamento de retomada que a gente está falando aqui.
A gente tem um monte de gente ainda perguntando cada um do seu bairro, da obra que quer ver terminada. Ainda faltou muita coisa, ainda faltou o corredor cultural, os mercados, muita coisa parada aí, que a gente quer saber como vai ficar. Já fica aberto aqui o convite para a gente marcar uma nova data para tirar a dúvida de todo mundo. Carol, secretário, muito obrigada. Sim. Rapidamente, só para dizer, algumas obras estão em execução, né? Não são todas as obras que estão paradas. Analisando de um em um, a gente vai soltando elas. Muito obrigado pelo espaço. Fica de novo o apelo ao cidadão para não jogar o lixo nos canais e na rua, para a gente conseguir passar por essas chuvas de forma mais adequada. Tirran, sempre bem-vindo, secretária. Você de casa, a gente agradece a audiência. Até amanhã. Mandar um abraço para o Orgebson e família que estão assistindo, João Arthur também e o Ismael Fernandes. Muito obrigada a todo mundo aí pela audiência. A gente se encontra amanhã ao vivo, 7h25 da noite, aqui na TCM HD. Uma boa noite e até lá.